Pai eterno, Deus santo e soberano, nós nos colocamos agora diante da tua presença com reverência, humildade e fé. Tu és o Deus que criou os céus e a terra. Tu és o Senhor que sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. Tu conheces cada coração, cada casa e cada família que agora se une nesta corrente de oração pela prosperidade da família. Neste momento, Pai, eu levanto um clamor pelas famílias que participam desta corrente de oração. Olha agora para cada lar representado aqui. Olha para cada pai e cada mãe de família que trabalha para sustentar a sua casa. Olha para aqueles que se levantam todos os dias buscando manter a dignidade da sua família através do trabalho. Pai amado, dá a todos os chefes de família sabedoria para conduzir os seus lares, dá direção nas decisões, dá entendimento para administrar aquilo que chega às suas mãos. Abençoa o trabalho de cada um. Abre caminhos de provisão e olha também, Senhor, para aquelas mulheres que hoje carregam sozinhas a responsabilidade de sustentar e conduzir suas famílias. Tu conheces cada mãe que luta todos os dias para cuidar dos seus filhos e manter o seu lar. Por isso, pedimos que o Senhor fortaleça essas mulheres, dá sabedoria nas decisões, dá força no trabalho, abre portas de provisão e sustenta cada casa representada nesta oração, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cuida das famílias. Tu conheces as responsabilidades que existem dentro de cada casa. Tu conheces as contas que chegam. Tu conheces as preocupações que muitas vezes ficam guardadas no coração. Tu conheces os momentos em que alguém olha para o futuro e se pergunta como conseguirá continuar sustentando a sua família. Por isso, nós levantamos esta oração diante de ti, porque sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. A tua palavra nos ensina que é o Senhor quem dá força para adquirir riquezas. Por isso, reconhecemos que toda prosperidade verdadeira vem das tuas mãos. Agora, antes de continuarmos esta oração, eu quero falar rapidamente com você, que chegou até aqui. Se você acredita no poder da oração e deseja fazer parte desta corrente de fé pelas famílias, inscreva-se agora neste canal. Aqui nós levantamos todos os dias uma oração pelas famílias, uma corrente de oração pela prosperidade da família, uma corrente de fé por pais, mães e filhos que desejam ver suas casas sustentadas pelas mãos de Deus. Quando você se inscreve neste canal, você passa a fazer parte desta família de oração, uma família que todos os dias se une para buscar a presença de Deus e interceder pelos lares. E se você deseja que esta oração alcance a sua família, escreva agora nos comentários: Senhor, abençoa a prosperidade da minha família, porque a palavra de Deus nos ensina que a fé também é declarada com a nossa boca. Está escrito que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. E quando muitas pessoas escrevem essa oração nos comentários, esta corrente de oração alcança ainda mais famílias. E assim formamos cada vez mais uma verdadeira corrente de fé, onde muitos se unem para buscar a presença de Deus e clamar pela prosperidade das suas casas. Agora acalme o seu coração. Se possível, feche os seus olhos, respire profundamente e permaneça comigo até o final desta oração. Porque durante toda esta corrente de oração, nós vamos apresentar diante de Deus o trabalho, a vida financeira, os caminhos profissionais e o sustento da sua família. E vamos clamar para que o Senhor abra portas de provisão, derrame sabedoria e conduza a sua casa por caminhos de prosperidade. Agora vamos continuar esta oração colocando diante de Deus tudo aquilo que pesa sobre o seu coração e sobre o sustento da sua família. Amém. Pai amado, nós continuamos diante da tua presença nesta corrente de oração pela prosperidade da família. Senhor, a tua palavra nos ensina que a verdadeira prosperidade começa quando uma vida aprende a caminhar contigo. Não é apenas o esforço humano que sustenta uma casa,
Não é apenas a força do trabalho que garante o sustento de uma família. A tua palavra mostra que quando a tua mão repousa sobre uma vida, aquilo que essa pessoa faz começa a prosperar. Por isso, pedimos agora algo muito importante por essas famílias. Ensina essas famílias a caminharem contigo, Senhor. Ensina esses pais e essas mães a buscarem a tua direção todos os dias. Ensina essas famílias a colocarem o Senhor no centro das decisões, que cada escolha seja guiada pela tua sabedoria, que cada caminho seja conduzido pela tua direção, que cada decisão seja tomada com entendimento e prudência. Porque quando uma família caminha contigo, Senhor, essa casa encontra direção, estabilidade e provisão. A tua palavra também nos mostra que quando uma vida caminha contigo, Senhor, caminhos começam a se abrir, portas começam a surgir, o trabalho começa a prosperar, a provisão começa a chegar. Porque o Senhor é o Deus que sustenta as famílias. Nós lembramos agora da história de Abraão. Abraão confiou na tua direção, ele decidiu caminhar contigo mesmo, sem saber exatamente como seria o futuro. E o Senhor abençoou a vida dele. A tua palavra diz que Abraão se tornou muito rico em gado, prata e ouro. Isso não aconteceu apenas pelo esforço humano. Aconteceu porque a tua bênção estava sobre a vida dele. Por isso pedimos agora que esta mesma bênção alcance estas famílias. Abençoa o trabalho dessas mãos. Abençoa o esforço desses pais e dessas mães. Que aquilo que hoje parece pequeno comece a crescer. Que aquilo que hoje parece limitado comece a se multiplicar. Nós também lembramos da história de Jacó. Jacó enfrentou dificuldades. Ele trabalhou muitos anos em condições difíceis. Ele foi enganado. Ele enfrentou injustiças. Mas a tua mão estava com ele. E a tua palavra mostra que os rebanhos de Jacó começaram a se multiplicar. Aquilo que estava em suas mãos começou a prosperar. Porque quando a tua bênção repousa sobre o trabalho de alguém, aquilo que parecia pequeno começa a crescer. Olha agora para cada pessoa que participa desta oração. Talvez existam famílias aqui que estão trabalhando muito e ainda assim enfrentam dificuldades financeiras. Por isso, pedimos que o Senhor visite cada casa, cada lar, cada coração. Leva o conforto da tua presença. Talvez existam pais e mães preocupados com os mantimentos e com o sustento da casa. Por isso, pedimos que o Senhor visite cada casa, cada lar e cada coração. Traz conforto, Senhor, e renova também a certeza da tua provisão. Abençoa o trabalho dessas pessoas, multiplica aquilo que chega às suas mãos. Abre caminhos que hoje parecem fechados, assim como o Senhor fez na vida dos teus servos ao longo da história. Também lembramos da história de José. José começou a sua jornada em uma situação muito difícil. Ele foi vendido como escravo. Ele foi levado para uma terra estrangeira. Depois enfrentou injustiça e foi colocado na prisão. Mas a tua palavra diz algo poderoso. Ela diz que o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com ele, tudo o que José fazia prosperava. Mesmo em lugares difíceis, a tua presença fazia o trabalho dele crescer, até que chegou o momento em que o Senhor o levantou e o colocou como governador do Egito. Por isso nós sabemos que o Senhor continua sendo o Deus que levanta pessoas. O Senhor continua sendo o Deus que abre portas inesperadas. O Senhor continua sendo o Deus que transforma histórias. Olhe agora para cada trabalhador que participa desta oração. Talvez existam pessoas que se sentem invisíveis no trabalho. Talvez existam pessoas que trabalham muito e ainda não receberam reconhecimento. Talvez existam pessoas esperando uma oportunidade que ainda não chegou. Por isso, pedimos que o Senhor abra caminhos, que oportunidades comecem a surgir, que portas que hoje estão fechadas comecem a se abrir, porque sabemos que quando a tua mão está sobre uma vida, até caminhos improváveis
pode se tornar realidade. Nós lembramos também da história de Jó. Jó enfrentou perdas profundas. Ele perdeu seus bens, ele perdeu sua segurança, ele enfrentou um tempo de grande sofrimento, mas Jó continuou confiando em ti. E a tua palavra mostra que o Senhor restaurou a vida dele. E mais do que restaurar, o Senhor abençoou Jó com o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Por isso, pedimos agora que o Senhor visite também aquelas famílias que enfrentaram perdas financeiras, famílias que enfrentaram tempos difíceis, famílias que enfrentaram momentos de escassez. Que o Senhor comece um novo tempo, que o Senhor restaure aquilo que foi perdido, que o Senhor abra caminhos que tragam estabilidade novamente para essas casas. Nós também lembramos da história de Boaz. Boaz era um homem próspero e ele usava sua prosperidade com justiça. Ele tratava seus trabalhadores com dignidade. Ele cuidava daqueles que estavam em necessidade. E a tua palavra mostra que o Senhor abençoava a vida dele. E por isso, pedimos que o Senhor ensine essas famílias a prosperarem com sabedoria, que aprendam a trabalhar com honestidade, que aprendam a administrar com justiça, que aprendam a conduzir suas vidas com integridade, porque sabemos que quando uma vida caminha com o Senhor, a prosperidade vem acompanhada de paz. Nós também lembramos da história de Salomão. Salomão pediu sabedoria, ele não pediu riquezas, ele não pediu poder, ele pediu entendimento para conduzir sua vida e suas decisões. E o Senhor se agradou do coração dele. Por isso o Senhor lhe deu sabedoria, mas também lhe deu prosperidade como nenhum outro rei havia recebido. A tua palavra diz que Salomão se tornou mais rico do que todos os reis da terra. Porque quando alguém busca a sabedoria de Deus, a prosperidade se torna consequência da direção do Senhor. Por isso, pedimos agora que o Senhor conceda sabedoria a estas famílias. Sabedoria para trabalhar. Sabedoria para administrar aquilo que entra dentro de casa. Sabedoria para reconhecer oportunidades. Sabedoria para evitar decisões que tragam prejuízo. Sabedoria para construir um futuro de estabilidade para suas famílias. Colocamos agora diante de ti cada casa que participa desta oração. Conduz essas famílias, abençoa o trabalho dessas mãos, abre caminhos de provisão e guia cada decisão para que essas famílias caminhem por caminhos de prosperidade e paz. Amém. Senhor nosso Deus, nós continuamos diante da tua presença nesta corrente de oração pela prosperidade da família. Colocamos diante de ti todas as fontes de sustento dessas casas. Colocamos diante de ti o trabalho de cada pai e de cada mãe de família. Colocamos diante de ti também cada mulher que hoje é chefe da sua família e que luta todos os dias para garantir o sustento do seu lar. O Senhor conhece o esforço de cada um. O Senhor conhece o cansaço de quem trabalha duro. O Senhor conhece também as preocupações que muitas vezes ficam escondidas no coração. Por isso, pedimos que o Senhor estenda a tua mão sobre o trabalho dessas famílias. Abençoa, Senhor, os empreendedores. Abençoa aqueles que abriram um negócio e colocaram ali o esforço de suas vidas. Abençoa também os empresários que carregam a responsabilidade de conduzir empresas e gerar trabalho para outras famílias. Dá sabedoria para liderar. Dá visão para tomar decisões. Dá discernimento para reconhecer oportunidades. Abençoa também os profissionais liberais, aqueles que trabalham com conhecimento, com talento, com dedicação. Que o Senhor abra portas, que novos clientes apareçam, que novas oportunidades de crescimento surjam. Olha também para aqueles que trabalham como empregados dentro de empresas, homens e mulheres que se levantam cedo todos os dias, que cumprem suas responsabilidades, que fazem o melhor que podem para sustentar suas casas. Que o Senhor abençoe esses trabalhadores, que o Senhor abra portas de crescimento
que oportunidades de promoção apareçam, que o reconhecimento venha no tempo certo. Também colocamos diante de Ti aqueles que trabalham de forma autônoma, aqueles que vendem, aqueles que prestam serviços, aqueles que lutam todos os dias para manter o sustento da família. Abençoa esses trabalhadores, Senhor. Que o trabalho dessas mãos prospere, que as oportunidades aumentem, que o fruto desse esforço seja multiplicado, porque a tua palavra declara em Deuteronômio: o Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Deuteronômio 28, 12. Por isso, nós pedimos que o Senhor abra os céus sobre essas famílias. Abençoa toda a obra dessas mãos. Abençoa o trabalho. Abençoa os projetos. Abençoa os negócios. Abençoa as oportunidades que estão surgindo. Senhor, existem pessoas que estão participando desta oração e estão esperando uma resposta. Pessoas que estão esperando uma oportunidade. Pessoas que estão aguardando uma porta que ainda não se abriu. Mas a tua palavra nos ensina que o Senhor é o Deus que abre portas. Quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. Por isso pedimos que o Senhor abra caminhos novos, caminhos que talvez essas pessoas ainda não enxergaram, caminhos que tragam provisão, caminhos que tragam crescimento, caminhos que tragam estabilidade para suas famílias. Também colocamos diante de ti aqueles que estão buscando emprego. Existem pessoas participando desta oração que precisam de uma oportunidade de trabalho. Pessoas que estão enviando currículos, pessoas que estão esperando uma resposta, pessoas que estão pedindo apenas uma porta aberta para poder trabalhar e sustentar a sua família. Por isso, pedimos que o Senhor abra portas, portas de emprego, portas de oportunidade, portas de crescimento, que respostas comecem a chegar, que oportunidades apareçam, que o trabalho venha no tempo certo, porque sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. Senhor, olha também para aqueles que enfrentam preocupações financeiras, pessoas que estão lutando para reorganizar a vida financeira, pessoas que enfrentam compromissos que parecem maiores do que aquilo que recebem. Por isso, pedimos que o Senhor traga direção, que o Senhor traga sabedoria, que o Senhor conduza essas famílias para caminhos de equilíbrio, que o Senhor levante oportunidades que tragam estabilidade novamente para essas casas, porque a tua palavra também nos lembra no Salmo 37. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, declaramos essa promessa sobre cada família que participa desta oração. Que o Senhor sustente essas casas, que o pão nunca falte, que a provisão nunca falte, que a paz nunca falte dentro desses lares. Senhor, ensina essas famílias a colocarem o Senhor no centro das decisões. Ensina essas famílias a caminharem com sabedoria. Ensina essas famílias a buscarem a tua direção. Porque quando uma casa caminha com Deus, o Senhor conduz cada passo. Colocamos diante de ti o trabalho dessas mãos. Colocamos diante de ti os projetos dessas famílias. Colocamos diante de ti os sonhos que existem dentro desses corações. Abençoa cada esforço. Abençoa cada iniciativa. Abençoa cada oportunidade que surgir e conduz essas famílias por caminhos de estabilidade, provisão e prosperidade. Amém. Pai amado, nós continuamos diante de Ti nesta corrente de oração. E chegamos agora a um momento muito específico. Um momento em que colocamos diante de Ti aquilo que sustenta cada uma dessas casas: o trabalho, as mãos, o esforço, a fonte de renda de cada família que participa desta oração. Senhor, existe um homem participando desta oração agora. Um homem que acorda cedo, que sai antes do sol nascer, que carrega no peito o peso de saber que tem pessoas dependendo dele. Ele talvez nunca diga isso em voz alta,
mas tu conheces esse peso, Senhor. Tu conheces o cansaço que ele traz para casa no final do dia. Tu conheces os momentos em que ele olha para as contas e se pergunta em silêncio: será que vou conseguir? E existe também uma mulher participando desta oração. Uma mulher que sustenta sua casa com as próprias mãos, que às vezes carrega sozinha uma responsabilidade que deveria ser dividida, que encontrou no trabalho não apenas o sustento, mas também a sua dignidade, e que todos os dias precisa de forças renovadas para continuar. Pai amado, tu os vês a ambos. Tu conheces cada história por trás de cada trabalho. Tu sabes o que custou chegar até aqui, o que foi sacrificado, o que foi sonhado, o que ainda está sendo esperado. Por isso, nós viemos hoje colocar o trabalho dessas famílias nas tuas mãos. Senhor, nós lembramos da história de um homem chamado Boaz. Boaz era um homem próspero em Israel. A palavra diz que ele tinha campos, tinha trabalhadores, tinha recursos, mas a Escritura também nos mostra algo que vai além da prosperidade material de Boaz. Ela mostra o jeito como ele trabalhava. Ele conhecia os nomes dos seus trabalhadores. Ele os cumprimentava com a bênção do Senhor. Ele enxergava as pessoas ao redor dele, não apenas o resultado do trabalho delas. E quando Ruth, uma mulher estrangeira, uma viúva sem proteção, veio espigar nos seus campos, Boaz a viu. Ele deu ordens para que os trabalhadores deixassem cair espigas de propósito para que ela pudesse colher. Ele a protegeu, ele a alimentou, ele a tratou com dignidade. E a palavra de Deus registra que a vida de Boaz foi abençoada, não apesar da sua generosidade, mas por causa dela. Porque quando alguém trabalha com integridade e trata as pessoas com justiça, a bênção de Deus repousa sobre esse trabalho. Como está escrito no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor recompensará o que fizeste. Pai amado, nós pedimos que esse mesmo espírito de justiça que havia em Boaz repouse sobre os trabalhadores que participam desta oração, que trabalhem com integridade, que tratem as pessoas com dignidade, que sejam reconhecidos não apenas pelo que produzem, mas pelo caráter que demonstram, e que a tua bênção recompense cada esforço feito com honestidade. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti cada tipo de trabalho representado nesta oração. Abençoa o empreendedor e a empreendedora, aquele que abriu um negócio e colocou ali não apenas dinheiro, mas sonho. Aquela que começou do zero, sem garantias, apostando no que Deus havia colocado em suas mãos. Senhor, Tu sabes quantas noites foram de insônia pensando no negócio. Quantas vezes o desânimo bateu a porta? Quantas vezes parecia que não valeria a pena continuar? Que o Senhor renove a visão desse empreendedor, que traga clientes, que abra mercados que ainda não foram acessados, que dê sabedoria para administrar com equilíbrio aquilo que entra e aquilo que sai. Porque a tua palavra declara no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12: o Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Pai amado, abençoa também o trabalhador e a trabalhadora registrados. Aquele que acorda todos os dias, cumpre seu horário, faz o que lhe é pedido e muitas vezes sente que seu esforço passa despercebido. Que o Senhor abra portas de crescimento dentro do ambiente de trabalho. Que oportunidades de promoção apareçam. Que o reconhecimento venha, não necessariamente de todos, mas das pessoas certas, na hora certa. E que esse trabalhador encontre propósito naquilo que faz. Porque quando uma pessoa encontra significado no trabalho, ela não apenas sustenta a casa, ela floresce. Pai amado, abençoa também o autônomo e a autônoma, aquele que vende, aquele que presta serviços, aquele que depende da própria iniciativa para gerar renda.
cujo mês nunca é igual ao anterior, que não tem a segurança de um salário fixo, mas tem a coragem de construir o próprio caminho. Que o Senhor multiplique as oportunidades, que novos contatos apareçam, que as portas que precisam se abrir se abram e que esse trabalhador tenha discernimento para enxergar as oportunidades que passam pela frente. Pai amado, olha também para aqueles que estão desempregados, aqueles que acordam de manhã sem um lugar para ir trabalhar, que já enviaram currículos, que já bateram em portas, que já tentaram caminhos que não levaram a lugar nenhum. Senhor, não os deixes envergonhados. A tua palavra declara no livro dos Salmos, no Salmo 37, de versículo 25: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós nos apoiamos nessa promessa agora, que uma porta se abra. Não qualquer porta, a porta certa, o trabalho certo, o momento certo. Pai amado, nós também lembramos de uma história que está no livro de Ruth. Noemi voltou à sua terra de mãos vazias. Ela própria disse: Parti cheia, mas o Senhor me fez voltar vazia. Era uma mulher que havia perdido o marido, perdido os filhos, perdido a segurança. Ela voltou no momento da colheita, mas sem recursos para colher. E então Ruth, sua nora, foi ao campo. Ela não foi pedir esmola, ela foi trabalhar, ela foi com humildade, mas ela foi. E foi justamente nessa disposição de trabalhar, mesmo sem garantias, mesmo sem saber o que o dia traria, que o Senhor preparou o encontro com Boaz. E esse encontro mudou a história de duas famílias. Pai amado, que as pessoas desta oração que estão em momentos de escassez tenham a coragem de Ruth, a coragem de ir ao campo mesmo sem certeza do que vão encontrar, a coragem de dar o próximo passo mesmo sem ver o caminho inteiro, porque tu és o Deus que prepara encontros, tu és o Deus que abre caminhos, tu és o Deus que providencia no meio da colheita. Pai amado, nós colocamos diante de ti o trabalho dessas famílias, cada mão que trabalha, cada mente que planeja, cada coração que sustenta uma casa, que a tua bênção repouse sobre esse trabalho, que o esforço seja recompensado, que a dedicação seja reconhecida, que a porta que parece fechada hoje, amanhã se abra, porque tu és o Deus que dá força para adquirir riquezas. Tu és o Pai que sustenta as famílias que caminham contigo, e nós cremos que essas famílias serão sustentadas, que essas mãos serão abençoadas, que esse trabalho vai prosperar. Amém. Pai amado, existe um peso que não aparece no rosto. Não é um peso que se comenta com os vizinhos, nem algo que se admite e facilmente dentro da própria família. Mas ele existe dentro de muitos corações que estão participando desta oração agora. É o peso da dívida. A dívida que começou pequena, uma fatura, um empréstimo tomado em um momento de aperto, e foi crescendo em silêncio, como juros que ninguém gostaria de ver aumentar. O nome negativado que chega como uma sentença. A ligação do credor que se aprende a não atender. A sensação de que, por mais que se trabalhe, o buraco nunca fecha. E junto com a dívida, existe algo que machuca ainda mais do que o dinheiro que falta. A vergonha. Pai amado, nós trazemos essa vergonha diante de ti agora. Não para escondê-la, mas para entregá-la, porque a vergonha paralisa. Ela faz a pessoa se esconder quando precisava buscar ajuda. Faz adiar decisões que precisavam ser tomadas. Faz a dívida crescer enquanto a esperança vai diminuindo. Mas tu não és o Deus que condena quem está em aperto financeiro. Tu és o Deus que aparece justamente nesses momentos. Por isso lembramos agora de uma história poderosa que está registrada no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Era uma viúva, uma mulher que tinha filhos que amava mais do que a própria vida, mas também tinha uma dívida que ameaçava levar embora aquilo que ainda restava.
A palavra nos conta que o credor havia chegado para tomar os 2 filhos dela como escravos em pagamento da dívida do marido que havia morrido. Não era apenas um problema financeiro, era uma situação desesperadora. E aquela mulher foi até o profeta Eliseu. Ela não foi com uma solução, ela foi com um problema. Eliseu então perguntou: "O que tens em tua casa?" E ela respondeu com uma sinceridade profunda: "Não tenho nada, Senhor, apenas uma pequena vasilha de azeite." Era pouco, tão pouco que parecia insignificante diante do tamanho do problema. Mas o Senhor decidiu usar justamente aquilo. Então Eliseu disse: "Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, mas muitas. Depois entra em tua casa com teus filhos, fecha a porta e começa a derramar o azeite." E aquela mulher fez exatamente como havia sido orientada. Ela pediu as vasilhas, entrou em casa, fechou a porta e começou a derramar. E algo extraordinário aconteceu. O azeite começou a correr, encheu uma vasilha, depois outra, depois mais outra, e continuou correndo até que todas as vasilhas estivessem cheias. E somente quando não havia mais vasilhas disponíveis é que o azeite parou. Então o profeta disse a ela: "Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que restar." Isso está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. Pai amado, nós colocamos diante de Ti agora cada pessoa que participa desta oração e que enfrenta uma dívida que parece maior do que suas próprias forças. E pedimos 3 coisas muito claras diante da Tua presença. Primeiro, que o Senhor revele o azeite que já existe, porque aquela viúva tinha algo. Ela apenas não sabia como aquilo poderia se transformar em solução. Há pessoas nesta oração que também têm algo. Talentos que ainda não foram explorados, habilidades que nunca foram transformadas em renda, ideias que ficaram guardadas por medo ou insegurança. Pai amado, abre os olhos dessas pessoas para enxergarem o que já está em suas mãos. Mostra caminhos que ainda não haviam sido percebidos. Mostra oportunidades que estavam escondidas no meio da rotina, porque muitas vezes a resposta já está presente, apenas ainda não foi reconhecida. Segundo, nós pedimos que o Senhor dê coragem para agir, porque aquela viúva não esperou entender completamente o milagre antes de obedecer. Ela não perguntou como o azeite iria se multiplicar. Ela simplesmente foi buscar as vasilhas. Ela entrou em casa. Ela começou a derramar. Pai amado, dá a essas famílias a mesma coragem. A coragem de dar o primeiro passo mesmo quando tudo ainda parece incerto. A coragem de tomar decisões que tragam mudança. A coragem de sair da paralisação causada pelo medo. Porque quando alguém se move em fé, o Senhor começa a mover aquilo que parecia impossível. Terceiro, nós pedimos que o Senhor traga ordem onde hoje existe confusão financeira, porque o milagre do azeite não simplesmente apagou a dívida, o milagre gerou o recurso para pagá-la. Da mesma forma, Pai amado, nós pedimos que o Senhor abra caminhos concretos para essas famílias. Caminhos de renegociação, caminhos de reorganização, caminhos de novas oportunidades de renda, sabedoria para administrar aquilo que entra dentro de casa, disciplina para cortar aquilo que precisa ser cortado, e paciência para reconstruir a estabilidade passo a passo. A tua palavra nos ensina algo muito importante no livro de Provérbios, capítulo 22. Ela diz que quem toma emprestado acaba se tornando servo de quem empresta. Pai amado, nós não queremos que as famílias que estão nesta oração permaneçam presas em ciclos de servidão financeira. Por isso pedimos libertação. Libertação não apenas do valor da dívida, mas também dos hábitos que geraram essas dívidas, libertação da falta de direção, libertação das decisões precipitadas,
libertação de todo o ciclo que se repete de geração em geração. Pai amado, nós também nos lembramos agora das palavras que estão no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é uma promessa apenas para tempos fáceis, é uma declaração de fé para os momentos difíceis. O pastor não cuida do rebanho apenas nos campos verdes, ele cuida também no vale. Ele cuida quando o caminho parece escuro. Ele cuida quando o rebanho não sabe exatamente para onde ir. Pai amado, que cada pessoa que está atravessando um vale financeiro, neste momento saiba que o Senhor está presente ali também. Que o Senhor não olha para uma dívida e enxerga fracasso. O Senhor olha para uma vida e enxerga possibilidade. O Senhor olha para uma vasilha vazia e já está preparando o azeite. Por isso, nós declaramos agora sobre cada família que participa desta corrente de oração, que a dívida que hoje parece impossível comece a encontrar saída, que o ciclo que se repetia há anos seja quebrado, que a vergonha que aprisionava seja substituída pela coragem de agir, que o azeite que já existe nessas vidas comece a ser derramado, porque o Senhor é o Deus da virada, o Deus que transforma a escassez em provisão, o Deus que paga dívidas com milagres que começam com uma pequena vasilha. E nós cremos que o Senhor continuará cuidando dessas famílias. Amém. Pai amado, existe uma diferença entre sobreviver e prosperar. E nós chegamos agora a um momento desta oração em que ousamos pedir algo maior do que apenas o suficiente para hoje. Pedimos estabilidade, pedimos continuidade, pedimos que aquilo que o Senhor está construindo nessas famílias não seja interrompido, porque muitas pessoas aprendem a sobreviver, mas poucas conseguem alcançar um tempo de paz financeira, de provisão contínua e de segurança para suas casas. Pai amado, antes de fazermos esse pedido diante de Ti, nós lembramos da história de um homem chamado José, porque a história de José não é apenas uma história de prosperidade, é uma história sobre o que acontece quando Deus está conduzindo uma vida por caminhos que muitas vezes a própria pessoa não consegue compreender. José começou a sua jornada no fundo de uma cisterna. Ele foi jogado ali pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi levado para o Egito, uma terra estrangeira, uma cultura diferente, uma língua que ele mal conhecia. E quando parecia que a situação havia começado a melhorar, quando ele havia conquistado confiança dentro da casa de Potifar, uma acusação falsa mudou novamente o rumo da sua história. José foi parar na prisão, e a Escritura mostra que ele permaneceu ali por anos. Depois de interpretar o sonho do copeiro, ele ainda esperou 2 anos dentro daquela prisão. 2 anos esperando uma porta que parecia ter sido prometida, mas que não se abriu naquele momento. Pai amado, se José estivesse participando desta oração hoje, ele entenderia o peso de quem espera uma virada que demora a chegar. Ele entenderia o que significa trabalhar com fidelidade e ainda assim não ver resultados imediatos. Ele entenderia o que é confiar em Deus quando o céu parece silencioso e as circunstâncias parecem falar mais alto. Mas a palavra de Deus registra algo poderoso em cada fase da vida de José. Na casa de Potifar, a Escritura declara que o Senhor estava com José. Na prisão, a Escritura declara novamente que o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com ele, em todo lugar e em toda circunstância, aquilo que José fazia prosperava. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 23, o Senhor estava com José e o Senhor fazia prosperar tudo o que ele realizava. Pai amado, não foi a cisterna que definiu o destino de José. Não foi a acusação injusta, não foram os anos de silêncio na prisão. O que definiu o destino de José foi a presença de Deus sobre a vida dele. E quando chegou o momento certo,
o momento que somente o Senhor conhecia, tudo mudou. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E o copeiro, que havia esquecido José por 2 anos, se lembrou dele. José foi chamado, saiu da prisão, foi apresentado diante do homem mais poderoso daquela época. E em um único dia, tudo mudou. Em um dia, ele saiu da prisão e se tornou governador do Egito. Pai amado, que as famílias que participam desta oração nunca se esqueçam da história de José, porque há pessoas nesta oração que estão vivendo o momento da cisterna, um tempo difícil, um tempo em que parece que não há saída. Há pessoas vivendo o momento da prisão, trabalhando, sendo fiéis, perseverando, mas sentindo que as portas continuam fechadas. E também existem pessoas que estão muito próximas da virada, sem saber que o sonho de Faraó está prestes a ser sonhado. Para todas elas, Pai amado, nós pedimos a mesma coisa, que a tua presença esteja com essas vidas, assim como estava com José. Porque onde a tua presença está, a prosperidade encontra caminho. Pai amado, nós também lembramos agora de um momento registrado nos evangelhos. Uma multidão de 5.000 pessoas, um lugar deserto, o final do dia se aproximando. Os discípulos começaram a fazer os cálculos, e os cálculos diziam algo muito simples. Não havia o suficiente. 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas. Humanamente era impossível. Mas Jesus fez algo que mudou completamente aquela situação. Ele tomou aquilo que havia. Ele não esperou que mais recursos aparecessem. Ele não mandou a multidão embora. Ele tomou os pães e os peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou, partiu e começou a distribuir. E a palavra de Deus nos conta que todos comeram, e não apenas comeram, ficaram satisfeitos. E ainda sobraram cestos cheios, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Pai amado, nós colocamos diante de Ti agora aquilo que cada família desta oração possui. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente, pode parecer algo que não fecha as contas no papel. Talvez alguém esteja olhando para a sua realidade financeira hoje e pensando exatamente como os discípulos pensaram naquele dia. Isso não é suficiente, mas nós colocamos tudo nas tuas mãos e pedimos que o Senhor tome aquilo que existe, que o Senhor abençoe e que o Senhor multiplique, que o salário que parecia curto se torne suficiente, que o negócio que parecia pequeno comece a crescer, que a renda que mal chegava ao fim do mês comece a gerar margem, que a margem se transforme em reserva, que a reserva se transforme em estabilidade e que a estabilidade se torne um dia a base para que essas famílias também possam ajudar outras pessoas, porque a multiplicação que aconteceu na vida de José não foi apenas para ele. Aquela prosperidade alimentou nações inteiras. Ela salvou inclusive os próprios irmãos que um dia o haviam rejeitado. Da mesma forma, a multiplicação dos pães não foi apenas para os discípulos, ela alimentou 5.000 pessoas que estavam ali naquele dia. Pai amado, que a prosperidade dessas famílias transborde. Que quando o Senhor abrir portas, a bênção não fique presa dentro de casa. Que alcance filhos, que alcance parentes que estão em dificuldade, que alcance vizinhos, que alcance comunidades inteiras. Que a família que hoje luta para fechar o mês se torne amanhã uma família que ajuda outras pessoas a se levantarem. Pai amado, e para que isso aconteça, nós pedimos algo que vai além do recurso financeiro. Nós pedimos sabedoria, porque José não apenas recebeu prosperidade, ele administrou aquilo que Deus colocou em suas mãos. Durante 7 anos de fartura, ele guardou, ele planejou, ele se preparou para o futuro, ele pensou no inverno enquanto vivia o verão.
E foi essa sabedoria que transformou uma abundância temporária em provisão duradoura. Por isso, nós pedimos que o Senhor ensine essas famílias, ensina-a a administrar, ensina a planejar, ensina a guardar quando for possível guardar, ensina a construir, mesmo que devagar, um chão mais firme para as próximas gerações. Pai amado, a tua palavra declara no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Todas as necessidades, não apenas algumas, não apenas as mais simples, todas, segundo as riquezas do Senhor, não segundo as limitações que essas famílias enxergam hoje. Por isso, nós cremos que a multiplicação está chegando para essas casas, que a estabilidade que parecia distante está sendo construída, que a provisão que um dia pareceu impossível se tornará o testemunho que essas famílias irão contar, assim como José contou, assim como aqueles que comeram dos pães multiplicados contaram, assim como tantos outros que atravessaram o vale e chegaram ao campo verde, que essas famílias também contem. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta corrente de oração. E antes de encerrarmos este momento, eu convido cada pessoa que está participando desta oração a fazer algo simples agora. Respire fundo por um instante, acalme o coração e pense na sua casa. Pense nas pessoas que dormem sob o mesmo teto que você. Pense nos filhos, pense no cônjuge, pense nos pais que já envelheceram e que agora precisam de cuidado. Pense nos irmãos que caminham perto de você. Pense também naqueles que já não estão mais aqui, mas que deixaram raízes dentro do seu coração. Pense em tudo que essa família já atravessou. Pense nas dificuldades que foram superadas. Pense nas lágrimas que já foram derramadas. Pense em tudo que custou chegar até aqui. E agora coloque tudo isso diante de Deus. Coloque diante dele a sua casa. Coloque diante dele a sua família. Porque foi exatamente isso que um homem chamado Josué fez. Josué era um homem que havia atravessado décadas no deserto. Ele havia caminhado com o povo de Israel por um caminho longo e difícil. Ele havia enterrado toda uma geração que não entrou na terra prometida. Ele havia enfrentado guerras. Ele havia visto vitórias que pareciam impossíveis. E também havia presenciado momentos de derrota amarga. Mas chegou um dia em que Josué se levantou diante de todo o povo de Israel. Ele já era um homem idoso, já estava perto do fim da sua jornada. E naquele momento ele fez uma declaração que atravessou os séculos e continua ecoando até hoje, como está registrado no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não fez essa declaração quando tudo estava fácil. Ele não falou essas palavras em um momento de tranquilidade. Ele falou depois de décadas de luta, depois de perdas, depois de um caminho cheio de incertezas. E mesmo assim, ou talvez exatamente por causa de tudo que havia vivido, ele se levantou e declarou com firmeza onde a sua casa estava firmada. Pai amado, nós fazemos essa mesma declaração hoje sobre cada família que participa desta oração, não como uma frase bonita, mas como uma escolha consciente, uma escolha de que esta casa, com tudo que ela tem e com tudo que ainda lhe falta, pertence ao Senhor. E agora nós consagramos diante de Ti cada parte dessas famílias. Pai amado, nós consagramos os filhos, cada criança que dorme nessas casas esta noite, cada adolescente que está tentando encontrar seu caminho em um mundo que oferece muitas direções, mas poucas raízes. Cada jovem que carrega sonhos grandes, mas que muitas vezes ainda não sabe como realizá-los. Senhor, que a Tua mão esteja sobre esses filhos, que eles cresçam sabendo que tem um Pai que não falha, que mesmo quando cometerem erros, e todos nós cometemos,
eles saibam que podem voltar para o Senhor. Que os erros não definam o futuro deles, mas que a tua misericórdia os alcance em cada tropeço. Pai amado, nós consagramos também os relacionamentos dentro dessas casas, a paz que precisa existir onde antes houve tensão, o perdão que precisa ser liberado e que às vezes é mais difícil de dar do que de receber. Consagramos as palavras que foram ditas e que deixaram marcas, e também as palavras que precisavam ser ditas e ficaram guardadas no coração. Pai amado, entra nos ambientes mais silenciosos dessas casas. Entra nos lugares onde ninguém mais vê. Restaura o que foi quebrado. Cura aquilo que ainda dói. E planta amor onde o ressentimento começou a crescer. Pai amado, nós consagramos também o caminho que está diante dessas famílias. Há decisões que precisam ser tomadas, caminhos que precisam ser escolhidos, portas que precisam se abrir e outras portas que precisam ser definitivamente fechadas. Por isso, pedimos que o Senhor vá à frente dessas famílias, assim como o Senhor guiava o povo de Israel no deserto. Durante o dia, na coluna de nuvem, durante a noite, na coluna de fogo. Que essas famílias não precisem enxergar o caminho inteiro para dar o próximo passo. Que baste saber que o Senhor está conduzindo. Como diz a tua palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, o Senhor mesmo irá adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te abandonará. Não temas, nem te espantes. Pai amado, nós consagramos também os sonhos dessas famílias, aqueles sonhos que a vida foi adiando, aquelas visões que parecem grandes demais para alguém carregar sozinho, os projetos que foram interrompidos, os planos que não aconteceram como esperado, as esperanças que sofreram tantas decepções que a pessoa aprendeu a não falar mais sobre elas. Senhor, que esses sonhos não morram, que o Senhor os guarde, que o Senhor os regue e que no tempo certo, no teu tempo, eles floresçam, que deem o fruto que o Senhor sempre enxergou neles, mesmo quando a pessoa já não conseguia mais enxergar. Pai amado, e agora nós consagramos diante de ti uma promessa que o próprio Senhor fez. Não é a promessa de que tudo será sempre fácil. Não é a promessa de que não existirão mais dias difíceis. Não é a promessa de que nunca mais haverá preocupações ou momentos de aperto, mas é a promessa de que o Senhor estará presente em cada um desses momentos. A promessa de que o Senhor não abandona quem o busca. A promessa de que a tua fidelidade não falha. Como está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade para a família que está bem neste momento. Grande é a tua fidelidade para a família que está enfrentando dificuldades. Grande é a tua fidelidade para aquele que ainda não viu a resposta chegar. Grande é a tua fidelidade para aquele que está no fundo do vale e mal consegue orar. Grande é a tua fidelidade. Pai amado, nós encerramos esta corrente de oração fazendo uma declaração. Não é uma declaração de que todos os problemas foram resolvidos. Não é uma declaração de que todas as respostas já chegaram, mas é uma declaração de onde esta família está firmada. Esta casa pertence ao Senhor. Este trabalho está nas mãos do Senhor. Estes filhos estão sob o cuidado do Senhor. Este caminho está sendo conduzido pelo Senhor. E esta família, com tudo que ela é, com tudo que ainda precisa ser transformado, está nas mãos do Senhor. Pai amado, que cada pessoa que participou desta oração não saia daqui da mesma forma que entrou. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas que algo tenha sido renovado dentro do coração, que uma certeza tenha voltado a existir,
que a fé que estava fraca tenha recebido nova força para continuar. E se esta oração tocou o seu coração agora, faça uma coisa simples. Escreva nos comentários: esta casa pertence ao Senhor. Porque a sua declaração fortalece não apenas a sua fé, ela também fortalece outras pessoas que estão lendo os comentários e precisavam lembrar que não estão sozinhas nessa caminhada. E se você ainda não faz parte dessa família de oração, se inscreva neste canal, porque todos os dias nós nos reunimos aqui para colocar as famílias diante de Deus, para interceder, para declarar, para caminhar juntos na fé, porque uma família que ora junta encontra uma âncora que as circunstâncias não conseguem mover. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e os seus pensamentos. Que a graça de Deus seja suficiente para tudo o que você está enfrentando. E que quando você abrir os olhos amanhã pela manhã, você tenha a certeza de uma coisa: o Deus que te sustentou até aqui não vai parar agora. Ele continuará caminhando com você. Ele é fiel até o fim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.